Olá, seja você bem-vindo ou bem-vinda ao Talk Saving Cloud, um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud que visa levar a você conhecimento e novidades para quem busca por esse tipo de conteúdo no YouTube, na internet, sobre tecnologia. O nosso tema de hoje é escalando PostgreSQL com alto cluster da Saving Cloud. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer a nossa conversa, a gente recebe hoje o nosso convidado especial, o Paulo César, que é formado em análise e desenvolvimento de sistemas e atua na área há pelo menos 10 anos. Ele testou a nossa plataforma e hoje ele vai destacar os diferenciais dela. A gente recebe também os nossos especialistas em solução cloud, Fábio Vieira e Jefferson Miotti. Para você que assiste a gente, esses são alguns pontos que vamos tratar no nosso talk de hoje. Os pontos positivos em estar em uma plataforma com modelo billing, ou seja, pagamento por uso e consumo através de carregamento e recarga, os diferenciais identificados na plataforma da Saving Cloud em relação a outras do mercado, como AWS, Azure e DigitalOcean, como a Saving Cloud pode contribuir para você melhorar o desempenho dos projetos na sua empresa que estão em desenvolvimento e como a replicação de banco de dados pode ajudar você também a escalar as suas aplicações. Para a dinâmica ficar ainda melhor, a gente vai contar com algumas perguntas para manter uma sequência cronológica aqui, onde o Paulo vai discorrer sobre a experiência dele na nossa plataforma e, no final, demonstrar como funciona a criação de ambiente e replicação do banco de dados em PostgreSQL, abordando os diferenciais encontrados em relação às outras plataformas. É importante para você que está assistindo aqui, que não é inscrito no nosso canal no YouTube, para já se inscrever e verificar outros conteúdos. Tem sempre muitos conteúdos de conhecimento aqui sobre tecnologia, soluções cloud. Você pode acessar aqui o botão inscrever e já fazer parte da nossa comunidade. Aproveite também, já deixe o seu gostei aqui no vídeo, comente, né, fazendo a interatividade com a gente aqui sobre o que você achou do nosso conteúdo. Aproveite também e siga as nossas redes sociais, lá também tem sempre muito conteúdo, Instagram, Facebook, enfim, todas as redes sociais nós estamos presentes. O nosso ID é @savingcloud. Dito tudo isso, sejam bem-vindos, pessoal. Opa, pessoal, tudo bom? Satisfação estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre, né, escalabilidade nesse mundo de hoje, né, trabalhar com TI hoje e banco de dados, principalmente, né, onde a gente tem ali o ouro da nossa empresa. Então, vamos falar um pouquinho de como a gente pode estar, né, usando da plataforma para melhorar e garantir que os dados de fato estejam lá, né? Então, satisfação e vamos embora. Obrigado também a presença aí do Paulo. Eu sou o Fábio, né? E agradeço também a presença aí do especialista Paulo, né? Que tem uma ampla experiência ali, né? Dentro da parte de DevOps também, né? E com certeza vai ter muito a agregar e mostrar uma opinião de alguém que poderia estar utilizando a nossa plataforma ali, né? E olhando os diferenciais aí na visão de um desenvolvedor de um DevOps. Obrigado. Obrigado, Paulo, pelo esse tempo. Mostrar um pouquinho da nossa plataforma, detalhes de como a replicação funciona. Então vamos para as perguntas de hoje. A gente segue então com a primeira delas, pessoal, que é: quais os diferenciais você pode identificar na plataforma da Saving Cloud? Então, o que eu posso dizer, num primeiro contato, né, com a plataforma, pude observar que é muito intuitiva, tá? Então, o nível de facilidade de você estar navegando e construindo o que você realmente precisa é muito interessante. Principalmente, né, nos dias de hoje, onde a gente precisa dessa celeridade, dessa agilidade em estar subindo nossas aplicações ou serviços, para estar ali fazendo uma entrega mais rápida, mais dinâmica para o nosso cliente. Isso é trivial, é importante demais. Então, ao meu ver, a simplicidade, né, e o, digamos assim, pode-se dizer que o roteiro, né, desde quando você inicia ali o processo de criar um serviço até o momento que você tem ele ali em produção, é muito simplificado e guiado. Então, isso é muito interessante, né? Então, digamos assim, que a plataforma pega ali na sua mão e realmente te leva até o seu serviço ali estar funcional para você estar consumindo ele como deve ser.
Até complementando um pouco, né, Paulo, essa simplicidade, né, é característica da nossa plataforma, não somente para banco de dados, mas também na parte de aplicação ali, né, hoje o foco vai ser o banco de dados, mas você até que está na área, você também comentou que faz o desenvolvimento, tudo, mas também atua como DevOps, né, então você sabe que às vezes... Principalmente tem muitas empresas até de mercado na parte de desenvolvimento que não tem a possibilidade de ter um DevOps ali no time, né? Então apanha mais ainda, né? Porque pegando às vezes uma empresa menor, assim, uma empresa pequena de desenvolvimento, às vezes você tem que colocar ali pro desenvolvedor também fazer gestão do servidor, tudo isso. Se você pega algo muito complexo, seu desenvolvedor vai deixar de desenvolver e vai ficar com infraestrutura, né? Então, por isso que eu acho que esse diferencial da nossa plataforma de dar essa agilidade, né? E até mesmo a gente está falando de ambientes complexos, né? Uma coisa é você criar simplesmente ali uma instância de banco, a gente está falando aqui da criação automatizada de um cluster de PostgreSQL, de banco de dados, né? Então, é algo que pode trazer um ambiente robusto, né? Mantendo a simplicidade aí da configuração da plataforma. Com certeza, é muito isso mesmo. É muito interessante e esse contato que eu tenho tido foi bem legal, está sendo legal, né? E é tudo isso que você falou, concordo totalmente. Nos dias de hoje, o tempo que você perde configurando coisas, né, que você for olhar para o mercado, né, o que é tendência hoje é isso. Tanto é que, se você observar a infra indo para código, o próprio código daqui a pouco ele está sendo abstraído, né, essas ferramentas de low code, no code. Então a tendência é que a simplicidade ela domine de fato o mercado, onde a entrega tem que ser muito rápida, né, muito rápida. E pô, falando de cluster e de, né, alta disponibilidade, como a gente vai mostrar adiante, é muito interessante, show de bola mesmo. A gente até brinca às vezes que para operar nossa plataforma não precisa de uma certificação, né? Você consegue ali, pela facilidade da plataforma, pela a parte dela ser bem dinâmica, né? É bem fácil você criar ambientes na parte de cluster, configurar a parte de escalabilidade também, é bem fácil de gerir, né? Então essa é uma das vantagens da nossa plataforma também. Seguindo então para a segunda pergunta do nosso Talk Saving Cloud de hoje, é a seguinte: comparando a outras plataformas que você já fez uso, Paulo, como a AWS, DigitalOcean, quais pontos positivos você identificou na Saving Cloud? Tá, vamos lá. O que eu posso dizer, né, como eu espero não ser redundante, tá, mas é algo que me chamou muita atenção, tá, essa questão da simplicidade e das ações guiadas, tá. Isso me chamou bastante atenção. Mais adiante, quando a gente estiver demonstrando, vocês vão ver, né, e vão constatar que realmente é um famoso next, next, next e está funcionando. Isso é muito interessante, porque muitas das vezes isso vale para aquele desenvolvedor ou aquela empresa que está bem no começo, né, e ela não quer, sei lá, um zilhão de configurações, né, para serem realizadas e entender vários conceitos, né. São interessantes, mas num primeiro momento pode ser que não seja, né, o momento adequado ali para se estar batendo cabeça com aquilo. E isso é muito legal. Então, o que eu posso ver é esse nível de facilidade para abraçar diversos públicos. Então, a gente está falando de aquele desenvolvedor que talvez está iniciando ali um projeto, né, e ainda não tem uma perspectiva ou não sabe o quão grande aquilo vai ser, mas ele precisa rodar a aplicação dele, né? Então ele precisa lá de ter seu containerzinho de balanceador de carga, e aí, claro, um banco de dados, um Postgres, um MySQL, por aí vai. E essa facilidade é muito boa mesmo, muito prática. Mas, claro, toda plataforma ela tem suas particularidades. No fim das contas, são muito parecidas, tá? Mas o que vai diferenciar mesmo, ao meu ver, é essa questão de eu preciso de um cluster em pé. Quanto tempo eu levo para subir esse cluster? Pô, eu tenho que configurar isso, aquilo e tudo mais. Então, esse tipo de ganho de tempo é imprescindível.
Com certeza. Só complementando também, aproveitando, né? Hoje, o Paulo aí que é especialista e sabe como funciona nessa parte de infraestrutura, né? Então, ele já teve tem bastante experiência aí no mercado ali, tanto de uma VPS tradicional quanto uma infraestrutura como serviço, né? Como uma AWS, Azure, e a nossa plataforma tenta unir as duas coisas, né? Porque hoje um pré-requisito para quem quer escalabilidade dentro de toda a nossa bagagem aqui é você trabalhar com o conceito de microserviços. Então, você separar as camadas ali, aplicação, banco, storage de dados, e muitas vezes, né, existem até muitos provedores ali, principalmente de VPSzinho ainda que ficou um pouco no tempo ali, que às vezes não tem essa estrutura para poder suportar trabalhar em camadas. E uma das coisas primordiais, que é algo que a gente leva muito a sério, é a rede privada, né? Hoje você precisa, para trabalhar em camadas, de uma rede privada de alta performance, né? Hoje toda a nossa rede está conectada a 10 gigabits, né? Então a comunicação entre aplicação e banco storage, banco backup, aplicação storage, então toda essa comunicação tem que acontecer muito rápido, incluindo também um cluster, né? Porque o cluster basicamente ele está replicando os dados, e se ele tiver um gargalo ali também de rede, pode dar o famoso tempo ali para ele poder replicar os outros dados nas outras instâncias. Isso pode ser prejudicial quando você fala de uma aplicação ali que tem muitos usuários conectando, né? Então é muito importante ter essa análise aí quando for optar por uma infraestrutura, né? Principalmente ver se realmente o fornecedor está preparado para trabalhar dentro dessa modelagem, né? Para quem quer escala. Não é isso mesmo, é muito verdade isso que você falou, com certeza. Essa questão de realmente, assim, porque falar que, né, que faz DevOps e que né, tem ali suas aplicações trabalhando em uma arquitetura de microserviço, muitos falam, né? Agora, de fato, entregar e ter a visibilidade, ter ali, se implementar todo um esquema de observabilidade, então ter resiliência, aí já é mais diferente, é mais, né, mais embaixo o negócio. Então, a gente sabe que essas plataformas, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? E principalmente quando a gente fala de precificação. É um negócio bem complicado, então, quanto mais transparente é essa questão, é muito importante também. Então, subi um cluster, né, e eu tenho em zonas diferentes, em regiões diferentes de disponibilidade, né? Aí, será que eu tenho mesmo? E eu estou pagando por isso, entendeu? Então, esse tipo de transparência para saber se realmente aquilo é fiel é uma coisa, assim, muito importante. Só para fechar esse gancho aí, tá? Dando seguimento, então, ao nosso talk, a próxima pergunta é: como vocês acreditam, né, que a plataforma da Saving Cloud pode contribuir para a melhoria no desempenho de projetos de empresas e desenvolvedores? Bom, vou tentar responder essa pergunta aí, pelo menos introduzir ela, né? Eu acho que a experiência... Hoje, grande parte do nosso público são desenvolvedores e empresas de software, né? Então, tudo foi pensado para empresas como a que o Paulo atua ali, né, com as suas empresas ali, com os seus clientes e dentro das plataformas que ele trabalha ali, né, sempre foi pensado no desenvolvedor e nas dificuldades que cada um tem, né? Então, quando nós buscamos a solução ali, nós entendemos um pouco qual que é a dor de cada desenvolvedor, de cada empresa, né? E foi por isso que nós unimos aí diversos recursos para trazer a melhor experiência para um perfil como o do Paulo, o desenvolvedor, as empresas ali de software, né? Então, é um conjunto de coisas. Hoje a gente está falando de um cluster muito rápido de ser instalado, né? Que depois, nas outras perguntas, provavelmente a gente vai falar um pouquinho, aprofundar um pouco mais na parte de performance, mas como um todo, né? A experiência na plataforma, o suporte também
ao Git e a SVN, né, repositórios ali, um suporte em tempo real, onde você pode integrar ali ao seu repositório, já fazer publicação das aplicações, a parte também de web ali, onde você consegue subir instâncias ali de diversas linguagens de programação, só clicando no Next, nos botões ali, incluindo escalabilidade horizontal, clusters. Às vezes tem empresas aqui que entram, buscam ali uma escalabilidade para uma API, por exemplo. Às vezes as pessoas têm dificuldade de escalar um servidor web para uma API ou para um e-commerce. Então, assim, o assunto é banco de dados, mas assim, se nós formos amplos e levarmos assim a cada camada que é necessária para uma empresa ter performance, tem desde a camada do DNS, do balancer, e vai descendo ali na aplicação, banco de dados, storage. Então, esse conjunto de coisas conseguem trazer melhor experiência ali de performance para o usuário, né? Sempre focando no usuário que quer subir uma aplicação e uma infraestrutura no menor tempo possível. É óbvio que uma infraestrutura muito bem testada e homologada, né? Porque também os nossos templates, vamos dizer assim, de instalações, tanto de cluster quanto de aplicação, todos eles foram pensados em performance e escalabilidade, né? Então, eles não têm simplesmente uma instalação padrão ali, ele tem uma instalação no qual foi homologada por um time internacional, que é o time de desenvolvedores da Virtuoso Internacional, que é um time com dezenas e dezenas aí de desenvolvedores buscando entregar a melhor experiência para o usuário, né? Então, tudo isso leva não somente ao desempenho em termos de performance, mas o desempenho mesmo também de entregar algo rápido para que a empresa de desenvolvimento continue focando no seu core, que é desenvolver o seu software e não ter a gestão de infraestrutura, né? Show de bola, e é isso mesmo. Acho que o Fábio falou tudo, tá? Essa questão da instalação, do provisionamento baseado em stack é uma mão na roda. É muito útil, tá? Então, você ir lá e dar um clique, eu quero subir uma stackzinha com Python lá, né, utilizando um DRF para usar ali como API. E aí eu quero também, quase, não chega a ser um drag and drop, né? Você vai selecionando ali de forma muito simples e adiciona um load balance, adiciona um banco, né? Escala isso ali em alguns cliques, em poucos cliques, digamos assim, você já está com o ambiente ali provisionado e pronto para utilização. E claro, né, tem algumas configurações bem simples, né? Então, você quer expor isso para o mundo, você tem que realizar uma outra configuração, criar um endpoint e tudo mais, mas assim, muito simples mesmo. Coisa assim que se eu colocasse minha filha aqui para fazer, ela sairia do outro lado com certeza. E essa facilidade é o que a gente busca, né? Qual dev que não quer deixar de perder um pouco de tempo ali, né? Porque a gente sabe que a realidade de muitas empresas, né, quer queira, quer não, é que às vezes o dev ele vai ter que junta, né, 3 dev ali, e aí eles vão ter que fazer o papel de 2, 3 equipes, né? Infelizmente é a realidade que a gente tem. E nisso, com certeza, quanto mais facilidade a gente tiver, vai ser sempre bem-vindo, né? E também na parte de facilidades, né, aproveitando, é bem fácil também você conseguir uma alta disponibilidade. Tanto para aplicação, como banco de dados, você consegue de forma, em alguns casos, automática, pela própria plataforma. Principalmente aplicações web, então você consegue ter 2 aplicações, 2 servidores de aplicação, com um load balancer na frente, e aí vem balanceando a carga entre eles. Tá? Então, essas são as vantagens, eu acho, da plataforma para você conseguir um desempenho excepcional comparado às outras clouds que existem no mercado. A próxima pergunta do nosso talk de hoje é a seguinte: no formato Master Slave, como as empresas podem tirar proveito dessa escalabilidade? Quando a gente fala de, né, Master Slave ou de um cluster, qual que de uma forma bem simplificada, qual que é o propósito, né, de eu ter um cluster de um banco de dados, por exemplo?
A ideia é que eu tenha ali, vamos supor que eu tenho uma aplicação e essa aplicação ela se comunica com o banco. Então, sei lá, o cliente está lá tá fazendo lá o checkout, e aí tem um produto dele lá e ele já está querendo finalizar uma compra. Claro que existem outras estratégias para isso, mas trazendo aqui para o nosso debate de hoje, então imagino que eu preciso persistir os dados de uma transação ou algum dado dele de acesso, né? E eu preciso persistir isso em banco de dados, em um banco. Aí vamos supor que eu tenho apenas um único banco. Então imagina que, se eu tenho um único banco e por algum motivo esse banco venha ficar fora, indisponível, é um problema, porque aí meu cliente ele já não vai conseguir andar ali com a transação e muito provavelmente isso vai levar a um prejuízo. Então o cluster ele entra muito, né? Ele entra para resolver esse tipo de coisa. Então, se eu tenho uma ponta que por algum motivo ela está muito devagar ou chegou até mesmo a ficar indisponível, eu tenho outros servidores ali que fazem parte de um conjunto que vão servir ali o mesmo propósito que é, né, prover e armazenar os dados. Então, assim, a grosso modo, seria basicamente isso, tá? Então, o cluster ele resolve isso, claro que ele vai muito além em questão de configurações, porque são N cenários que podem ser reproduzidos, tá? Então, mas a grosso modo seria isso. Hoje, dentro do que faz parte do nosso dia a dia, né? Eu sinto a dor de muitos clientes ali quando uma aplicação tem uma instabilidade, né? Quando uma aplicação tem uma lentidão, né? E muitas vezes o pior, né? Quando você tem picos de uso, né? Provavelmente são os momentos mais importantes para uma empresa, né? Então é o Black Friday para um e-commerce, ou é um relatório consolidado para uma empresa ali, de relatório de vendas, algo do tipo. Então, assim, normalmente, quando você mais exige do banco ali, porque quando a gente fala, basicamente, a aplicação é o que vai trabalhar as requisições ali dos usuários, mas sempre um dos principais gargalos sempre acaba sendo o banco, né? O banco é o primeiro gargalo. Se o banco tem esse gargalo, ele vai passar para a aplicação, vai passar para o site esse gargalo também, né? Então, dentro desse escopo, né, às vezes as pessoas só pensam no cluster ou na replicação de banco de dados como algo que vai garantir a alta disponibilidade, ou seja, se cair um, o outro assume e acabou. Mas eu não vejo só como isso. Eu sinto que muitas das vezes, por mais que você tenha disponibilidade, você pode ter lentidão quando você tem um banco, né? Eu já vejo, isso a gente vê direto, é um cron pesado, muito pesado ali, executando um relatório ali, no momento que tem um monte de gente querendo escrever no banco, aí você deixa todo mundo lendo, você não consegue nem escrever e nem entregar o seu relatório pesado. Então, quando você também tem um cluster ou uma replicação de banco de dados, essa divisão de carga pode evitar muitos problemas, né? Então, você pode deixar o cron, o relatório pesado, lendo do banco de dados secundário e deixa o primário ali focado em escrita, onde o pessoal precisa escrever, tirar pedido, entrar a venda do site, e quando você quiser retirar um relatório muito pesado, você faz isso num banco de dados secundário, né? Então, eu enxergo essas duas coisas, né? A alta disponibilidade e também a performance que você pode trazer tendo aí um cluster com 2 ou mais servidores dentro da plataforma, né? E depois até queria perguntar para o Paulo, né, como que você que já conheceu ali um pouco a plataforma, né, e já trabalhou com outras soluções também, como que seria, se você já configurou algum cluster, alguma replicação num ambiente que não é plataforma como serviço, sei lá, numa VPS ou algo que seja mais simples, você imagina como que pode ser a dificuldade de uma pessoa ter que criar um cluster na mão ali, se fosse no Linux ou no Windows ali, há muito mais dificuldade para isso, montar um cenário assim? Não, com certeza, cara. Não, chega a ser, assim, a gente, muitos devs, não vou nem dizer dev, né?
muitos profissionais de TI falam que, né, dizem que o bom desenvolvedor é aquele que é preguiçoso, né? Porque ele tenta automatizar o máximo possível das coisas, né? E realmente é isso, assim, ao longo da minha carreira, eu sempre tive essa mentalidade, né, de se algo que é complicado demais, eu tento ao máximo estar automatizando aquilo ali. Então, fazendo uso de scripts, né, sempre que possível eu tento fazer isso. E já passei por N cenários onde eu precisei fazer manualmente. Agora, recentemente, eu tive que fazer uma configuração utilizando, não sei se vem um caso falar, mas utilizando algumas soluções open source aí. E, pô, o nível de dificuldade é grande. Ter que, né, montar meio que desenhar ali uma estrutura onde nada se conversa nativamente, né? Não nativamente, mas de forma simplificada. Então, cria arquivo de um lado, e aí cria do outro, e aí, no fim das contas, juntar tudo isso para fazer isso se conversar do jeito que tem que ser, é complicado. E ainda mais ter que, no fim das contas, colocar ali uma camada para mim, né, ou uma solução para mim ter a visibilidade de tudo isso, como que tudo isso está respondendo, porque é importante. Não basta só jogar em produção. Você tem que ter a visibilidade do que está acontecendo, como é que está a saúde do que você provisionou. E cara, isso é custoso. É muito custoso. E Jefferson, você que está no dia a dia aí, como que os clientes que vêm de uma VPS ou uma infraestrutura que às vezes nem está tão preparada, como que eles conseguem montar replicações assim de forma tão simples em ambientes que às vezes não estão preparados aí? Como que é no dia a dia? No dia a dia, eles conseguem a replicação pelo painel, né? Ele consegue criar os ambientes. A gente também tem a equipe aqui, que o time de engenheiros de nuvem, então eles também desenham a topologia, entendem a necessidade do cliente. Então, quando o cliente apresenta para a gente sempre propõe um desenho, até muitas vezes diferente do que ele já utiliza, né? Acaba vindo de VPS, ambiente compartilhado que tem aplicação e o banco juntos. Então, a gente mostra para ele que ele consegue rodar aqui dessa forma. E apertando o botão, isso que é o diferencial da nossa plataforma. Você consegue criar, quero um banco, quero aplicação, quero um storage só para ter os backups do banco separado. Então, existem essas funcionalidades bem simples aqui. Nós vamos então para a última pergunta do nosso talk de hoje, que é a seguinte: é possível ter uma economia significativa nos custos com a escalabilidade vertical da Saving Cloud? Hoje que nós estamos bastante acostumados ali a mostrar um pouco um conceito que muitos clientes não estão acostumados ou não conhecem, né? Porque dentro da plataforma principal, de tudo que é Linux, né? Então, é o Postgre, é o MySQL, ou seja, todas as tecnologias que a gente consegue vender com Linux como um sistema operacional, a gente tem uma cobrança diferenciada, né? Às vezes, muitos clientes, né, vêm para nós, incluindo de grandes players, né, mostrando... nós temos diversos diferenciais, como nós estamos mostrando aqui, mas a parte de custo também é algo que é muito importante, é bem diferenciado mesmo, e às vezes as pessoas confundem que ser mais barato, você tem que abrir mão de algumas coisas ali. E no nosso caso, é diferente, porque o que faz o nosso cloud ser mais barato é a tecnologia e também a forma que o nosso billing trabalha, que a nossa cobrança trabalha. Ele é diferente. Como que o nosso billing trabalha? Toda instância que você sobe na plataforma, dentro da escalabilidade vertical, vocês vão perceber que quem testa a plataforma, quem utiliza, que você não tem uma barrinha que configura, por exemplo, CPU e memória. Você tem duas barrinhas. Esse é o diferencial, porque é o seguinte... você tem a barrinha do mínimo e do máximo para um mesmo ambiente. Então, como que funciona na prática? Quando você coloca, um exemplo, 8 GB de RAM e tantos gigahertz de CPU ali como máximo, por exemplo, você colocou ali 8 GB de RAM
e 12 GHz de CPU e o mínimo de 2 GB de RAM com 2 GHz de CPU. O que vai acontecer? Então, você setou o mínimo e o máximo. Quando ele sobe a instância, os recursos assinados para aquele sistema operacional sempre sobem com o máximo. Então, com a barrinha do máximo. Então, a sua barrinha do máximo é o que vai configurar o seu sistema operacional. Então, no caso que eu citei ali, 8 GB de RAM, 12 GB de CPU. Então, ele já vai subir com isso, tá? E você tem o mínimo que você determina ali. Com base nisso, o billing vai rodando, vai te cobrando conforme o uso. Então, o que acontece? Horário comercial ali, todo mundo usando, tudo, de repente você bate ali 3 GB, 4 GB de RAM, 5 GB de RAM, tem uns picos de 6 ali, beleza, ele vai te cobrar aquela hora por aquilo que você está utilizando. Só que chega de noite, madrugada, final de semana, feriado, de repente o que você está usando 5 GB, 6 GB, pode baixar a 2, a 1,5 GB, a 1 GB. Então, o que acontece? Se você colocar sua barrinha ali como 1 GB ou 2 GB, ele vai te cobrar em tempo real aquilo que está usando. Então, esse é o segredo da economia. O segredo é que você, quando precisa do recurso computacional, você está pagando por ele, mas quando você não utiliza, você não paga. Então, o diferencial é justamente o billing. Eu sempre costumo mostrar ali o nosso billing diferenciado faz você economizar muito, e realmente é bastante. Tem clientes aí que vêm de plataformas ali globais, ou mesmo algumas nacionais ali. Realmente, se você conseguir configurar da forma correta a escalabilidade vertical do negócio, ele fica muito barato. Você tem uma economia muito significativa nos custos e você, inclusive, consegue ter mais recursos computacionais. Eu sempre dou um exemplo ali também, que vamos supor que você tem ali 8 GB de RAM, 12 GB de CPU, e por conta de 5 ou 10 minutos todo mês, você bate uns picos ali quando alguém gera um relatório ou faz alguma coisa pesada, ele bate o pico de recurso, ele vai ficar lento ou fora do ar, praticamente. Então, às vezes, você assinando um pouquinho mais para sua barrinha do máximo, não significa que na prática você vai ter que pagar mais, porque às vezes é aqueles 5 ou 10 minutos que você podia, ao invés de bater os 8 GB de RAM do seu limite, você joga ele para 12 como limite, então você tem uma folga computacional maior e às vezes aqueles minutos a mais que você utiliza o recurso te custam alguns centavos e muito menos dor de cabeça de cliente reclamando de lentidão fora do ar. Então, esse diferencial da forma como o billing funciona na nossa plataforma, com certeza traz uma economia financeira muito significativa. A plataforma também você consegue configurar automaticamente um backup desses bancos. Então, algumas aplicações já têm isso disponível, e o banco de dados MariaDB, MySQL, Postgre e o banco de dados NoSQL e o Redis, você consegue ter um backup automático. Então, existe um AD-ON já configurado pela Virtuoso, validado por eles, que programa-se um backup ali de forma automática. Então, eu quero configurar de hora em hora ou uma vez por dia. Então, você consegue, dentro do painel, fazer essa configuração simples e de forma automática no seu ambiente. Só adicionando mais uma questão que tem a ver com custos, né? Hoje, dentro da nossa plataforma, nós garantimos um snapshot diário com retenção, né, de até 7 dias, né? Nós guardamos de todos os ambientes de produção, nós guardamos isso no storage, então ele é um servidor separado das camadas de produção, né? E hoje nós fazemos isso sem custos para os clientes, né? Então, se a gente está falando aí de economia significativa, normalmente em plataformas ali, o cliente normalmente tem um custo para poder gerar um snapshot, para poder guardar ali um snapshot. Então, dentro da plataforma da Saving Cloud, você não paga nada pelo snapshot, com retenção de até 7 dias. A gente faz isso toda madrugada, mas é óbvio, complementando a isso, o snapshot não é a mesma coisa que backup, então o Paulo sabe disso também. Então, o snapshot serve para determinada situação, você tem um corrompimento do sistema operacional, algo muito, muito baixo, com baixo nível ali, que você precisa restaurar toda uma configuração. Você tem essa segurança, mas não evita de você contratar um backup, que também é muito barato,
né? O snapshot não tem custo, e o backup, o custo do giga do backup é muito barato, e é muito interessante porque você consegue configurar isso num storage de backup num custo menor, lembrando que a comunicação entre o banco e o storage de backup é 10 gigabits por segundo, então o tempo que você consegue gerar um backup ali, um dump do banco, é muito rápido, com certeza não vai ter gargalo de rede ali para salvar isso dentro de uma outra máquina física. É sensacional. E hoje, quem não tem backup, mesmo com tudo que a gente tem de ferramental, sempre está correndo, sempre está ali exposto a um risco, né? O backup ele é muito importante. E claro, como o Fábio falou, né? Snapshot tem sua serventia, claro. Mas um backup eu já nem sei quantas vezes backup já me salvou. Foram inúmeras. Então, sempre que possível é bom ter. Chegamos então ao fim da nossa rodada de perguntas. Agora o Paulo vai demonstrar como funciona a criação de ambiente e replicação do banco de dados em PostgreSQL, abordando os diferenciais encontrados em relação a outras plataformas. Então, Paulo, é com você. Funcionando. Show de bola. Bom, então, nesse meu contato com a Seven Cloud, como a gente já falou, né, anteriormente, a simplicidade é algo que chama muita atenção. Então, logo que eu faço o login na plataforma, logo que eu acesso, eu consigo ver algumas coisas que já me induzem a, né, chegar onde eu quero, que no fim das contas é ter meu ambiente lá funcionando com o meu banco no ar. Aqui em cima eu tenho algumas opções eu consigo criar um novo ambiente, eu tenho uma de marketplace e uma de importar também. Aqui eu já tenho alguns ambientes criados, tá? Eu vou dar uma passada rápida aqui pela tela de provisionamento de um ambiente, né? Só cliquei em novo ambiente, ele já me abre essa tela. Aqui eu consigo ver algumas abas onde a gente consegue navegar por stacks, como a gente tinha comentado anteriormente. E agora há pouco o Fábio falou a questão lá dos meus limites de escalonamento, né? Do meu mínimo e do meu máximo. Eu consigo aqui, né, visualmente olhando, eu consigo já identificar que ele vai descendo aqui uma hierarquia, tá? Então eu consigo aqui, num primeiro momento, criar, né, as minhas camadas ali de front, né, de load balance, como é o caso do Nginx. E aqui eu tenho minha camada de aplicação, tá? Então, o que é muito interessante, essa questão de eu conseguir ir linkando aqui um serviço no outro e né, setando configurações de escalabilidade individuais. E aí eu chego aqui no nosso ponto, onde é o motivo, o propósito da talk de hoje, né, que é a escalabilidade de um cluster, certo? Que é a criação de um cluster Postgres. Eu tenho aqui, né, assim que eu cliquei, então, se eu selecionei aqui, ele já assume que tudo fica cinza, então dei um clique, ele habilitou e já habilitou algumas opções aqui, eu já consigo setar algumas configurações. Aqui ele trouxe para mim o MariaDB, tá? Então, mas não é esse o caso de hoje. Eu vou procurar aqui cliquei. Postgres. Aqui eu tenho algumas versões, tá? Então consigo definir qual a versão que vai atender lá meu projeto. No meu caso, eu vou selecionar essa última aqui, só para demonstração mesmo, tá? E aí aqui eu tenho algumas opções, como por exemplo, de escalabilidade horizontal. Então eu tenho aqui, eu vejo que né, de cara eu só tenho uma instância aqui para ser provisionada. Eu consigo vir aqui e adicionar uma nova instância, certo? Eu consigo setar aqui um auto cluster. Cada opçãozinha dessa aqui, pelo menos as que não são tão intuitivas, elas são seguidas aqui de uma interrogação. E aqui eu tenho mais informação sobre isso. Então, me bateu uma dúvida, eu vim aqui, o que era isso aqui mesmo? Dou uma olhadinha e dou uma relembrada. Mas não vai ser o caso, porque é tudo muito simples, né? Então, auto-scale, eu consigo já habilitar isso daqui, ele já automaticamente já setou a configuração e ele já libera aqui para mim uma outra opção, que é o PGPool. Então, uma camada extra para o nosso cluster, que possibilita algumas configurações extras, como, por exemplo, vamos supor que
eu tenho lá meu cluster e aí eu estou tendo uma quantidade grande ali de requisição e algumas estão, e por algum motivo, algumas estão demorando demais. Ele consegue guardar essas requisições para um processamento posterior. Então, ele cria meio que uma fila e aí vai processando conforme vai disponibilizando recurso, né? Mas isso aqui é para um cenário não mapeado. Então, digamos que você não estava prevendo, né, esse cenário, e esse carinha aqui, ele se enquadraria legal nessa questão, tá? Então, eu consigo habilitar ele ou não, meu cluster vai funcionar da mesma forma, só que isso aqui é uma camada a mais. Então, observa que também, conforme eu vou alterando aqui as configurações, tenho também aqui questão de limite de disco, traço de reinicialização, desculpa, travou a língua, IPv4, IPv6, e aí, conforme eu vou fazendo alterações aqui, eu já consigo ter uma prévia aqui na minha direita com relação a custo, né? Então é muito interessante. Eu consigo ver isso aqui por hora, por dia, por mês, né? Isso aqui é bom para mim já ter uma estimativa aqui já de início. Aqui eu consigo dar um nome para esse meu ambiente. Sempre é importante, se realmente for querer o cluster, marcar o auto-cluster, porque se você simplesmente só escalar ele na horizontal e não marcar o cluster, qual que é a desvantagem? Ele vai criar duas instâncias em Postgre isoladas entre si. Eles vão estar ali, mas eles não vão ter aquela configuração de replicação, tudo. Então, quando realmente requer a replicação instalada e configurada de forma automática, tem que usar o auto-cluster no caso de banco de dados. Perfeito, é isso mesmo. Então, né, não se esqueça de marcar aqui. Vai precisar, eu não quero 2 nós, eu quero 3, 4, 5. Aí, né, vai depender da sua necessidade. Lembrar de marcar, porque realmente, senão vão ser 7 nós, 7 servidores isolados e não se comunicando como deveria ser. Então, beleza, seria basicamente isso. Uma vez que eu mandei criar, ele vai provisionar esse ambiente e a visão que você vai ter em seguida é essa aqui. Então, aqui eu tenho 2 ambientes de teste, tá? Então, aqui eu consigo ver o status dele. Agora ele está executando, mas né, ele estaria provisionando. Aqui eu tenho uma tag, então, por exemplo, aqui eu estou na região de São Paulo, né? Eu consigo ter o meu cluster em outras, né, em multi-regiões, então eu não estou presa somente uma região aqui de disponibilidade, tá? Eu consigo ver aqui o consumo de RAM e memória RAM e CPU e ter aqui uma visão também do consumo de disco. Aqui tem umas opções interessantes, que se for o caso de você estar criando subgrupos, então né, você consegue criar e ir adicionando se for interessante, tá? Isso aqui é mais uma questão de organização, tá bom? Então, eu tenho aqui um cluster. Nesse cluster, eu subi um Postgres na versão 14.6 e eu coloquei um master e 2 nós adicionais para fazer esse nosso laboratório de teste, tá? Ele cria os IPs privados. Se você clicar na setinha ali, cada instância, né? E o Virtuoso e a Saving Cloud tem uma inteligência interessante que sempre quando você sobe um cluster, seja qualquer tipo que for, ele já tem inteligência de assinar em hardwares diferentes. Então, o que acontece quando você cria esse cluster de banco de dados com 3 instâncias? Na prática, ele está colocando a instância 1 em um hardware, instância 2 em outro hardware, instância 3 em outro hardware. Ele já tem essa inteligência automática. Vocês podem ficar tranquilos que sempre quando há escalabilidade horizontal, eles automaticamente são assinados em hardwares diferentes. E aí também tem a rede privada ali, onde cada container recebe o seu IP privado, onde eles se comunicam entre si. Sensacional, de grande utilidade a informação do Fábio, que o Fábio passou, tá? Então é isso, você expandido aqui, você já consegue visualizar um IP, né, a nível de LAN, um IP privado e um público. Então, é muito interessante. Então, cada nó aqui desse meu cluster tem lá seu IP alocado. Se eu passar aqui o mouse por cima desse meu ambiente, eu tenho algumas outras opções aqui também, tá? Eu consigo parar esse meu ambiente todo, eu consigo realizar a remoção, consigo clonar ele e consigo também fazer as alterações que a gente viu aqui na tela inicial de criação de um novo ambiente, né? Então,
eu consigo fazer alterações aqui também. Aí aqui eu tenho uma engrenagem onde eu consigo acessar as configurações desse ambiente também. E aqui eu tenho algumas coisas que são importantes, né? Então, eu tenho aqui toda a parte de certificado, eu tenho aqui questões de acesso via SSH, se for o caso de eu estar querendo conectar, tá? Então, eu vou precisar estar adicionando essas chaves. Eu vou ter aqui meus endpoints, então esses endpoints são utilizados, né, para me expor a minha aplicação, o meu banco de dados, e aí eu consigo acessar esse meu banco de um cliente, de um cliente, seja ele qualquer gerenciador que você tenha de banco de dados, tá? Que faça conexão com bancos PostgreSQL. E uma vez que eu tenho esses endpoints, são bem simples, tá? Deixa eu passar aqui rapidamente pela tela. Então, basicamente, ele já identificou que eu tenho lá o meu ambiente, e aqui eu tenho minhas instâncias, eu quero dizer, ó, eu quero aqui bater nessa minha master, e aí se eu der um clique aqui, ele já me antecipa aqui alguns protocolos. Então, eu quero, no caso, o meu Postgres, que está aqui, e aí eu posso dar uma outra conexão. No caso, como eu já tenho um endpoint aberto para esse node já batendo nessa porta, ele vai estar me reclamando aqui. Mas é basicamente isso, muito simples. Cliquei em adicionar, ele já gera isso aqui para mim, tá? Eu tenho aqui minhas questões de firewall, então eu tenho as regras de entrada, então, né, eu consigo acessar essas portas aqui batendo naquele IP ou naquele DNS, tá? E aqui as regras de saída também, então eu consigo ter esse controle do que está entrando nos servidores e o que está saindo. Então, né, que é super importante você ter essa visão e conseguir gerenciar isso, né? Com certeza. Eu tenho aqui alguns alertas que eu consigo configurar, então, né, a nível de banco, de CPU, memória, armazenamento. Consigo também criar por aqui uma escala horizontal automática, tá? Com base em alguns gatilhos. Então, né, exemplificando aqui, eu selecionei meu banco e eu consigo dizer assim, a nível de CPU, eu quero que sempre que o uso for maior que 80%, eu vou vou escalar esse cara. Eu vou escalar para quanto? Então, eu consigo dizer aqui, ó. Então, que é basicamente isso. Consigo também, não tenho necessidade de estar com esses nó todos em alta, né, up, né, em utilização. Consigo também remover eles de acordo com, conforme necessário. Então, não estão sendo mais utilizados, consigo lá remover. Então, eu consigo aplicar essas mesmas configurações para memória, rede e assim por diante. Colaboração, né? Consigo aqui compartilhar esse ambiente com outras pessoas para a gente estar fazendo um trabalho em conjunto aí, né? Claro que hoje em dia dificilmente a gente trabalha sozinho, né? Sempre tem alguém ali para dar um apoio. E beleza, basicamente isso nessa tela de configurações, tá? Agora eu trouxe aqui, eu tenho um cliente aqui que eu já estou conectado nas bases de dados, tá? Então eu criei uma conexão com a minha master, tá? Então esse comando aqui, assim que eu executo, ele mostra para mim qual nó que eu tô. Então eu tô aqui no, né, o ID 1206, no final 86, tá? Eu tenho aqui um outro nó que eu adicionei, esse aqui é o 85 e esse daqui é 84. Então esses carinhas aqui compõem o meu cluster, tá? E aí, como eu marquei aquela opção de, né, de replicação, de criação de um cluster, o que eu escrevo em um, eu consigo replicar nos demais. Então, eu vou utilizar aqui o master, tá? Para a gente fazer um teste rápido. Vou fazer aqui uma conexão. Vou usar meu cliente aqui mesmo, tá? Para poder fazer a criação de uma tabela, só de exemplo. Vou criar uma tabela aqui e vou chamar essa tabela de Saving Cloud. Vou colocar esse nome nela. E mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. E vou salvar. Opa, ela já existe. Desculpa, vou colocar 01. 01 não existe. Vou persistir. Beleza. Agora vamos adicionar colunas, né? Então vamos lá. Deixa só eu... Porque agora me fugiu. Deixa eu voltar aqui. Só um momento. Deixa eu ver se foi criado. Está aqui. Vou criar uma coluna nova. E vou chamar ela de título. E vai ser um varchar mesmo, tá bom? E vou salvar. Aí vai dar um alter table aqui. Persistir. Beleza.
Então, vamos lá atrás dessa... Vamos fazer uma consulta aqui. Atrás dessa tabela. Então, ela começa com Saving Cloud 1. E tá aqui ela, tá? Agora, vamos ver se essa mesma tabela replicou nos demais nós. Então, tá aqui a tabela. Vamos ver aqui também. Aqui a mesma tabela. Então, vocês podem ver que eu criei uma tabela na minha master e essa master automaticamente já replicou nas demais, tá? Aí eu trouxe aqui também para ficar um pouco mais visual e interessante, eu trouxe aqui também uma aplicaçãozinha que eu construí em Django, tá? Bem simplesinha. Deixa eu mostrar aqui a minha configuração. Então, eu tenho aqui basicamente, deixa eu mostrar aqui, eu estou batendo nesse IP, que é o 83, tá? Esse 83, se a gente observar aqui no cluster, vai ser a minha primary, então vai ser o meu master, beleza? E tá rodando aqui essa aplicação. Basicamente é o quê? Eu venho aqui em cursos e eu tenho aqui já um cadastrado, mas eu quero cadastrar um novo. Eu já posso até consultar isso aqui lá no meu banco, tá? Deixa eu consultar aqui, é essa tabela. Consultei, ele trouxe aqui um registro. Vou consultar isso nesse outro nó, trouxe o mesmo registro e aqui o mesmo registro. Então, beleza, vou criar agora aqui um novo curso de iniciando na Seven Cloud. Eu vou a data de criação, vou salvar. Beleza, adicionei um novo curso, vou aqui no meu Node 1, no meu Worker 1, e aí tá aqui, vou no meu Worker 2, tá aqui também, e na minha master, que obviamente estará aqui também. No caso do Paulo, ele está testando no IP público, né? Mas é muito comum, né? É óbvio, se você for subir uma aplicação dentro da nossa infra, então normalmente é a aplicação conectando ao banco, aí ele usa o IP privado, é óbvio. Então no teste ele está usando o IP público porque ele está da máquina dele. Mas é até bom, né? O banco não ficar muito exposto ali na nuvem. Então a gente colocou IP público ali, mas normalmente o que os clientes mais usam é colocar o IP público na aplicação e a aplicação chamar via IP privado o banco de dados. É óbvio que tem formas também de fazer a gestão dele de forma remota, mas aí você consegue habilitar usando o que o Paulo falou lá dos endpoints, você consegue criar um endpoint só para poder conectar remotamente ao master e até, ou então você pode até ter um IP público no master, mas talvez colocar alguma regra no firewall ali para permitir somente alguns IPs acessarem aquela porta e aquele banco, mas por conta da segurança mesmo, né? A plataforma ela já libera o PGAdmin, né? Então a plataforma web ali, mas a grande maioria prefere usar a aplicação ali da desktop para poder acessar o banco, né? Então é só tomar esse cuidado aí mais na parte de segurança mesmo. É isso mesmo, Fábio. É exatamente isso. O certo é que, né, elas se conversem em todo o seu ambiente, microserviços e seja lá qual for o serviço que você tenha configurado no seu ambiente, o ideal é que eles se comuniquem ali na sua rede privada e que realmente saia para a internet só o que for extremamente necessário. Tem que ter cuidado, porque uma vez que você habilita uma porta SSH, chove de robozinho batendo lá, tentando conseguir um acesso. Então, tem que ter esse cuidado. Todo cuidado com segurança é pouco. No dia de hoje, em aplicações, né, financeiras, então, você tem que ter esse cuidado em dobro, porque qualquer descuido ali, você vai, né, pode comprometer seus dados e os dados dos seus clientes, e aí o prejuízo pode ser grande e muitas das vezes até irreversível. Então, tem que ter o cuidado com segurança, com certeza. E é isso que o Fábio falou. Tem estratégias, né, para se consumir, se você precisa de acessar esse banco de dados, seja por uso de VPN, seja por tunelamento SSH, tem inúmeras estratégias. Mas o ideal é que se é uma aplicação web, que expõe ali só o que tem que expor mesmo, sempre fazendo uso de certificados, tá? Então, eu acredito que seja isso. Bem pontuado aí. Então, quando a gente fala, né, de disponibilidade, de ter essa disponibilidade, né, o que a gente espera, né, que se o servidor caiu, por favor, que tenha outro lá para assumir, né, que atenda essa demanda lá da minha aplicação.
E aí, às vezes, a gente tem aquele cenário onde, sei lá, catastrófico e caiu o data center inteiro. No pior dos mundos aí, que eu espero que não aconteça com ninguém. Mas é algo, né, que a gente está sujeito às leis da natureza e nunca se sabe. Então, essa questão do cluster multi-região, ela vem para atacar realmente isso. Então, eu tenho um cluster aqui no meu marketplace, no marketplace da Seven Cloud. Você tem algumas opções aqui, né, que você consegue já, digamos assim, já são customizadas para atender determinadas necessidades. Então, eu tenho aqui na parte de cluster, eu consigo criar aqui um Postgres multi-região. Então, eu vou ter, aqui no caso, eu tenho, deixa eu abrir aqui que vai melhor mostrando, eu consigo definir aqui a versão do meu Postgres, aqui colocar um nome, né, para esse meu cluster, e aqui eu consigo dizer, ó, em quais regiões eu quero que eu quero ter esse meu cluster rodando. Então, eu tenho São Paulo Nordeste. Aí eu quero, lembra lá do PGPool? Então, que ele habilita para mim um plus, uma camada extra para fazer replicação em tempo real de banco, para fazer um balanceamento de carga mais inteligente, tipo, eu consigo não jogar um select só em um nó, eu consigo distribuir ele de forma mais inteligente entre os nós, né? Limites de conexão, né? Pool de conexão. Se é uma conexão que eu já tenho ali meio que um histórico de sessão, eu já consigo reaproveitar isso e economizar processamento também. Então, ele é uma camada extra entre quem está conectando, né? O agente que está conectando no cluster. E eu consigo também ter ele em multi-regiões. Então, tenho tanto o Postgres cluster em si, como a camada extra aqui, o plus, em multi-região também. E aí os ganhos com isso né, como a gente já falou, são inúmeros. Tá ali prevenido para uma catástrofe e você não ter nenhum medo para você ir deitar à noite e ter a certeza de que teria que ser assim, uma catástrofe sem tamanho, que Deus nos livre e guarde, para você ter ali o seu banco fora e aí acabar perdendo, né, um clientezinho ali que venha fazer uma compra no seu e-commerce, por exemplo. A Saving Cloud está presente em 2 data centers, né? Então, hoje nós estamos em Campinas, São Paulo, e em Fortaleza, e no Ceará, né? Com 2 pontos de presença completamente isolados, completamente separados e rodando cada uma com a sua infraestrutura sem nenhuma ligação, ou seja, realmente se acontecer algo em Campinas, ele não afeta a Fortaleza e vice-versa, né? Então isso traz uma segurança ainda maior para quem tem um ambiente de missão crítica que gostaria de ter essa segurança. É muito difícil, né, o data center ter um problema geral ali, você já tem a segurança de ter isso em várias máquinas num cluster, né, até porque hoje o nosso data center hoje está presente aí em mais de 30 data centers na América Latina. Ele atende os 4 maiores players de cloud do mercado, estão dentro do mesmo data center que o nosso, né? Então, assim, realmente o data center é Tier 3 e tem toda a confiabilidade possível, mas para uma segurança adicional é possível esse multizone, né? E eu diria que não somente na camada de banco, existem empresas, clientes nossas, assim, que já implementaram toda uma camada ali. Então, por exemplo, você consegue subir um balancer Campinas, um balancer Nordeste, atrás do balancer ele sobe um ambiente com, por exemplo, pode ser uma API em PHP, por exemplo, ou em qualquer linguagem, ele coloca lá uma instância em Fortaleza, uma instância em Campinas, e depois vem o cluster de Postgres, um em Fortaleza e um em Campinas. Então você consegue montar todo o ambiente de camadas em 2 data centers diferentes. Isso faz com que você tenha uma confiabilidade muito grande, né, contra qualquer tipo de desastres, né? Então, você tem essas 2 opções. E também reforçando que, mesmo que você não queira o multizone, mas você que está aí no Nordeste, né, hoje é uma região muito rica aí com muitas empresas de tecnologia, e Fortaleza é um dos polos ali, né? Hoje, principalmente, infraestrutura de cloud escalável no Nordeste é um pouco difícil encontrar, né? Então, hoje, por exemplo, no estado do Ceará, a gente consegue entregar
uma latência de 2 milissegundos, é quase que se ele tivesse uma rede local, né? Então, você que está no Nordeste aí buscando, às vezes, uma latência menor para sua aplicação para o banco ou para o banco de dados, você pode utilizar somente a infraestrutura de Fortaleza, por exemplo, né? Então, isso pode ser uma vantagem ali, né? Então, você sempre ter esses dois data centers permite você elevar muito mais a alta disponibilidade da sua aplicação do seu banco. Nós vamos chegando ao fim, então, de mais um Talk Saving Cloud. Hoje o tema foi escalando o seu PostgreSQL com o Auto Cluster da Saving Cloud. Então, eu passo a palavra para quem participou do nosso Talk Saving Cloud de hoje, o Paulo, o Jefferson, o Fábio, é com vocês. Se despedirem do pessoal. Opa, pessoal, foi uma satisfação grande, né, estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouco de conhecimento. Né, eu já venho nessa jornada aí de trabalhar com TI há mais de 10 anos, então já trabalhei em diversas equipes, então já passei por, né, até desde cabeamento estruturado, né, já trabalhei em data center, como falamos bastante aqui, né, sempre vira e mexe a gente tocava aqui nesse termo data center. Então já trabalhei, né, em data center, trabalhei, né, com monitoramento. Hoje eu trabalho mais voltado ali a parte de desenvolvimento e DevOps, tá? Então, hoje o meu forte é esse, trabalho com a stack Python, tá? Python para web, para o back-end também, tá? Trabalho um pouco com Rust, tá? Então, esse mundo de container e de programação já faz parte aqui do meu dia a dia já há bastante tempo. E queria agradecer aí todo mundo, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom estar trocando essas ideias, é legal, né? É o bom, o mágico da TI, pelo menos pelo que eu vejo, é isso, né? Essa comunidade forte, né? Onde todo mundo ali está sempre trocando informação. Isso é muito legal e é o que faz, né? Ser digamos assim, uma área que tem tudo para ir cada vez mais longe, né? Então, esse senso de comunidade que a TI tem, né, digamos assim, que é difícil de ver em outras áreas, né? E, pô, legal, é isso, e agradecer mais uma vez o convite. Paulo, a gente agradece a oportunidade de você ter conhecido, aprendido alguma coisa no nosso painel, né? Paulo, eu queria agradecer aí em nome da Saving Cloud a sua presença, foi muito bom, produtivo, trazer pessoas de fora, né, como você, que tem dificuldades, com certeza, como muitos programadores e empresas aí no mercado, e a ideia desse bate-papo é não somente buscar solução só na Saving Cloud, mas é trazer informação para você, programador, para você DBA, para você DevOps aí, que está com dificuldade, é uma solução que pode te ajudar no dia a dia ali, uma solução robusta, né? Mas o foco aqui é agradecer primeiro ao Paulo ali pela sua disponibilidade e espero que esse vídeo aqui possa contribuir para muitos usuários que estão tendo essa dificuldade para escalar um ambiente, para escalar uma aplicação ou banco, e com certeza é uma solução que vai trazer aí muitos benefícios para vocês aí dessa área. Muito obrigado e até a próxima, Paulo. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Essa edição do Talk Saving Cloud vai chegando ao fim, então aproveito para agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, o Paulo, o Fábio, o Jefferson, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. E fiquem à vontade, vocês que estão assistindo o nosso Talk de hoje, para se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais, deixar o seu gostei aqui, inclusive, se foi relevante para você o nosso conteúdo de hoje. A Saving Cloud tem sempre muitos conteúdos ligados à tecnologia e solução cloud para você, então se inscrever no canal é uma ótima opção, tá certo? Então se inscreva e siga também as nossas redes sociais. Se você quer testar o nosso produto por 14 dias grátis, também na nossa descrição tem o link para você poder clicar e fazer o teste na nossa plataforma. Lembrando que o nosso site é savingcloud.com, acesse lá e saiba mais sobre os nossos produtos e os nossos serviços oferecidos também. Agradeço você que acompanhou o nosso Talk até agora, um obrigado e até o próximo.